Eu sempre quis ser arquiteto, desde pequeno, eu sempre namorei as revistas de decoração, sempre tive em casa, sempre gostei de desenhar, de colorir, sempre gostei de arte. E eu lembro na minha infância que o meu pai, ele sempre fazia a gente fazer cartinhas, né, desde que a gente começou a escrever, para o futuro. Então eu faria uma cartinha para o Roberto de 10 anos, de 20 anos, reler essas cartinhas. E ele guardava essas cartinhas no cofre e depois de anos ele deu pra gente ler. E nessas cartinhas já estava escrito que eu queria ser arquiteto. O meu sonho desde criança sempre foi ser veterinária. E aí, porque eu não sei por que esse motivo, porque eu nunca tive muita intimidade com animais. Mas aí eu fui crescendo e aí eu fiz um teste vocacional, né, nas vésperas de vestibulares, e aí saiu para mim arquitetura. E aí eu fui pensar, por que não arquitetura, né? Meu pai é o melhor pedreiro aqui da cidade, os meus tios também, e desde criancinha eu sempre tive contato com obras, projetos, tive essa vivência no canteiro de obra com eles. E aí foi aí que eu percebi que realmente era a arquitetura o caminho a ser seguido. Eu conheci a Rafa, a gente tinha uns 5 aninhos, a gente estava no pré, naqueles primeiros pré-primário. E a gente era amiguinho, a gente brincava junto, fazia as coisas juntos. E aí, a partir daí, a gente sempre andava junto, né? Nossos pais sempre levavam a gente para se encontrar, a gente participava de gincanas, de movimentos da escola. Então, a gente sempre teve essa amizade aí. E com o tempo, a gente foi crescendo e nos separamos no ensino médio, quando eu mudei de escola e ele foi para outra. E aí, a gente teve esse afastamento durante um tempo, mas sempre a gente nunca deixou de se falar. E quando eu cheguei em Belo Horizonte para realizar meu sonho de fazer arquitetura, eu encontrei ela na faculdade. E aí eu estava lá no meu primeiro dia de aula e quando eu olho para o lado, eu me deparo com a Roberta. E aí ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, o mesmo que você. E aí a gente começou a rir, né? E aí conversa vai, conversa vem, a gente descobriu que ele morava na esquina do prédio que eu morava. E então a gente ficou muito próximo, a gente ia pra faculdade junto, né? A gente não era da mesma sala, mas a gente tinha ali algumas matérias que batiam. Assim a gente reatou a nossa amizade, né, com um laço mais forte, porque a gente sempre foi muito parceiro lá em Belo Horizonte. A gente sempre foi... A nossa amizade, assim, se fortaleceu mais. Na faculdade, nós estávamos ali no mesmo período, a gente não estudava na mesma sala, mas a gente era vizinho. E eu lembro muito bem que a turma dele era uma turma, assim, que era mais animada, gostava muito de sair. Só que nossas turmas de amigos eram diferentes. A turma da sala dela era uma turma mais quietinha, a turma dela era de meninas que namoravam, né? Tinha aí um compromisso. Mas mesmo assim, a gente não se encontrando todo dia, né? A gente gostava de manter o contato ali, trocar algumas ideias e acabamos, como eu disse, né? A nossa amizade só se fortaleceu. Eu acho que a nossa amizade, né? Uma amizade de mais de 25 anos, ela só colaborou para que a gente tivesse uma sociedade que desse certo. Da nossa infância até esse período da faculdade, nossos destinos se reencontraram e a partir daí a gente não se separou mais. Como eu disse, o Roberto continuou em Belo Horizonte após formado e dando aulas, e eu voltei para Piuí, para eu ter meu primeiro emprego numa loja de acabamentos. E aí a gente se encontrou novamente, né? A gente trocava algumas ideias de alguns projetos que um pegava, o outro pegava. Até que por fim o Roberto voltou para Piuí também, continuou dando algumas aulas aqui de Revit, e a gente sempre também buscou se profissionalizar mais, né? Fizemos pós-graduação, vários outros cursos, e a gente sempre fazia junto. Como a gente sempre teve essa amizade, a gente gostava de buscar, né, nessas atualizações juntos. Até que a nossa demanda começou a crescer e a gente começou a pegar algumas coisas juntos, só que ainda sem o escritório, era esporadicamente alguma coisa ou outra a gente pegava junto. Até que a demanda aumentou mais, e aí a gente resolveu alugar um espaço e ia ter nosso escritório. Mas no início, a gente só tinha o quê, né? Os notebooks e a vontade. E a coragem, que nunca faltou pra gente. E foi eu e a Rafa, a gente não tinha dinheiro nenhum, a gente tinha nossos notebooks e umas mesinhas de plástico. Depois de um tempo, um cliente nosso desfez de uns móveis da recepção dele, um projeto comercial que a gente estava fazendo. E a gente carregou esses móveis nas costas até chegar no nosso escritório. A gente, eu, o Roberto, a nossa família ajudou a pegar os móveis, carregamos assim, todo mundo junto, montou o escritório todo mundo junto.
E era aquela coisa assim, bem simples, só eu, o Roberto e ia nessa sala. E aí a gente ficou atendendo com esses móveis antigos e a gente nunca teve vergonha disso, muito pelo contrário, a gente sempre teve orgulho da nossa trajetória e a gente estava muito feliz de estar realizando o nosso sonho e recebendo nossos clientes. A gente sempre teve gosto, né, pelo trabalho e por buscar crescer. Com o tempo, a gente foi adquirindo nossas coisas, nossos equipamentos, a gente passou por outros lugares, né, outras salas, e hoje a gente está aqui. E nesse sentido, aproveitando que eu falei sobre essa lembrança da faculdade, eu acho muito bacana que na nossa amizade, eu e o Roberto, eu acho que eu já falei em alguns lugares, que nós temos aquele instinto de yin e yang, que nós somos totalmente opostos, né, em termos de personalidade, mas a gente dá muito certo, a gente se complementa muito bem. Só de olhar a gente já sabe o que o outro está pensando, a gente sabe o que o outro gosta, o que o outro não gosta, o que é negociável para um, o que é inegociável para o outro. Então a gente se conhece muito intimamente e a gente confia muito no outro. Então isso só colaborou para que desse certo. E falando nisso, a nossa personalidade é um ponto muito, muito forte aqui no escritório, que a minha personalidade é muito diferente da dele. O Roberto é uma pessoa muito expansiva, muito alegre, muito de bem com a vida. A Rafa já é extremamente organizada. A Rafa é uma pessoa que é mais centrada, é mais pé no chão. A Rafa é uma pessoa que tem um coração incrível, uma generosidade gigantesca. Então a nossa conexão, enquanto amigos, enquanto sócios, ela é muito importante para o sucesso do nosso escritório. O nome Raro, ele tem um significado pra gente que é muito importante. Quando a gente foi criar esse nome, a gente quis algo que tivesse algum sentido, né? Tanto para nós, como empresa, tanto como para os nossos clientes. Aí nós resolvemos colocar o Ra de Rafaela e o Ro de Roberto, né? Formando a palavra Raro. E também, se a gente pegar essa palavra e inverter ela vira orar. E orar nos lembra muito da fé que a gente sempre teve e sempre temos em tudo, assim, em relação ao escritório. A gente sempre teve muita fé em querer crescer, sempre teve muita fé em querer levar o melhor para as pessoas. Hoje, depois de 6 anos, nosso foco são projetos residenciais. A gente faz comercial corporativo também, mas o foco é residência. O cliente hoje ele nos contrata quando ele adquire o terreno. E a gente acompanha durante todos os processos, né? A gente desenvolve o arquitetônico, acompanha durante a obra, até a finalização, até a parte final, o último detalhe, a última cereja do bolo, né? Sabe? Que é a parte de decoração, de ambientação. A gente está junto com o cliente, para que o resultado fique fidedigno ao projeto, para que as expectativas desses clientes sejam supridas. E hoje a nossa empresa se encontra consolidada, nós temos uma equipe fantástica, temos também uma estrutura que nos atende muito bem, atende nossos clientes muito bem, e a gente abrange aí cerca de mais de 10 cidades, e já rompemos a fronteira aí de Minas Gerais, atendemos até São Paulo, e estamos muito felizes nessa nova fase e queremos cada vez mais crescer e oferecer o melhor para nossos clientes. Além disso, o nome é Raro como nossa amizade, raro como cada projeto que nós criamos, raro como o cuidado e o carinho que nós temos com o sonho de cada cliente. A nossa empresa é a realização do nosso sonho, e se você também tem um sonho único, o seu sonho tem que ser raro.